Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, né? Aonde você está, na região que você está, tem um canal aberto, TV Manaim. Se você não sabe o número, vai aparecer aí no seu vídeo, do seu televisor, um QR Code, você pode acessar e você vai saber qual canal é na sua região. Ou, se você preferir, pelo canal 87 ou 587 da Sky, ou também nas nossas plataformas do YouTube. Nós temos várias plataformas que você pode também acessar. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também assistem aos nossos conteúdos, são muito bem-vindos. A todos, a paz do Senhor, a paz do Senhor Alexandre. Paz do Senhor Amadeu, paz do Senhor a todos. Nós vamos voltar depois da nossa vinheta. No programa passado, nós começamos a falar sobre as profecias no Velho Testamento. Lembrando aquela colocação que Paulo fala no Novo Testamento, na carta aos Coríntios. A profecia edifica, exorta e consola. No último programa, nós falamos sobre a exortação, a profecia e exortação, aquilo que aconteceu com o povo de Israel e aquilo que acontece com a igreja, aquilo que Paulo ensina sobre a igreja. Hoje, nós vamos abordar dois temas importantes, às vezes estão muito próximos. Edificação, a profecia edifica e a profecia consola. Como é que você vê isso, Alexandre, no Velho Testamento? A profecia que edifica, os momentos, ou consola? Vamos lá. A profecia, ela tem, como você explanou bem, ela apresenta fato futuro. Então, o profeta aí tem uma visão, é para esse momento, então é uma visão. Aquela visão aponta para um evento futuro, é uma profecia. Uma palavra que aponta para o evento futuro é uma profecia, ou seja, não aconteceu ainda. E a profecia, é o seguinte, quando você ouve a profecia e crê na profecia, e ela não se cumpriu ainda, que na vez da profecia então ela já te consola. Porque o consolo, que você crê na palavra de Deus, sabe que aquele que falou é fiel e capaz de fazer cumprir aquilo que ele disse, então você é consolado. Um exemplo disso aí, vamos dizer assim, de exemplo da profecia que para nós se cumpriu, mas para quem ouviu não se cumpriu, foi Davi. Davi, o seguinte, o Senhor prometeu ele que não faltará varão que se assente no trono dele. Então, quando Davi ouviu aquela profecia, só tem duas coisas, ó, você não vai edificar o templo, mas o teu filho depois de ti edificará. Bom, são profecias que certamente ele não presenciaria, porque o filho dele só edificaria depois que ele morresse. Mas quando Davi ouviu aquela profecia, ele glorificou ao Senhor, falou: Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem é a casa do meu pai? Para ouvir coisa tão extraordinária. O Senhor fez promessa para mim para tempos futuros. E Davi creu naquilo. Então ele foi consolado. Consolou que na profecia que ele não viu cumprir, não tem como ele ver cumprir, ele viu o filho Salomão dele assentou no trono, tudo bem, mas ele não sabia se depois de Salomão continuaria varão assentando no trono dele, até que veio o grande descendente dele, que é Jesus. Essa profecia consolou Davi. Para nós, igreja, e também para os futuros, né? O que aconteceu? Viram essa profecia cumprir. Nós vimos Salomão, Reoboão, Abias, Asa, e foi lá até Jesus. Você viu isso? Viu. Então essa profecia, ela não nos consola, ela edifica, porque nós vimos ela cumprir. Davi foi consolado, nós somos edificados, porque vimos a promessa se cumprir em Jesus. Quer dizer, uma bênção maravilhosa. Isso aí, Alexandre, isso é muito interessante. Você entrou num assunto bastante interessante. Veja, vamos pegar isso na igreja, no nosso dia a dia de igreja.
Eu vi casos, né, de servos em momentos difíceis das suas vidas, que o Senhor fez uma promessa por profecia. Tá, né? Um momento difícil com um filho, por exemplo. Então, ele desesperado, o que vai acontecer com o filho e tal, e o Senhor veio e fez uma promessa. Naquele momento, como você disse, ele foi consolado pela promessa que o Senhor fez, ele confiou no Senhor, o Senhor é fiel e tal. Às vezes ele não viu aquilo, ele morreu antes. Alguém da família viu, ou o próprio filho que sabia da profecia viu e foi edificado. Isso é muito interessante. Uma benção. Porque a profecia, ela... Isso é uma coisa que o pastor Geduti falava muito disso. E nós tivemos essa experiência com Jonas, né? Muita coisa que Jonas falou, nós vivemos hoje, porque a profecia, ele foi usado, ele foi um instrumento, aquilo que o Senhor falou a respeito dele. Agora, vamos lá, vamos pegar lá. Jonas não viu. Tá. No começo da nossa igreja, Jonas, todo mundo preocupado com aquelas lutas todas, não tinha recurso, não tinha pastores, porque também falta de recurso para pagar, aquela coisa toda. Jonas entregou uma revelação dizendo que a igreja, essa obra atingiria o mundo. Isso Jonas entregou esse dom. A obra atingiria o mundo. Naquele momento, havia uma preocupação com o futuro da igreja. Naquele momento, estou pegando o que você falou, naquele momento, o grupo que estava preocupado, Barros, Geduti e tudo mais, Jonas, naquele momento o Senhor consolou, não se preocupa, eu vou cuidar da minha obra. Ali foi consolo. Quando nós hoje vemos a igreja, aonde ela chegou, Jonas já morreu, o Dr. Barros já morreu, o Geduti recentemente partiu, mas quando nós vemos a igreja hoje, o que acontece para nós que estamos vendo? Nós somos edificados. Somos edificados. Porque aquilo que o Senhor falou num momento, nos consolou ali e hoje nos edificou. Isso é muito importante na vida da igreja, Alexandre. Que é fundamental. Primeiro, a palavra de Deus, ela não tem tempo, porque é profético. Deus não está limitado no tempo, porque ele é eterno. Então, para ele, as coisas que não são, como se fossem. Para ele não tem tempo. Agora, então, nós, como igrejas dirigidos pelo Espírito Santo, temos que entender o seguinte, que o nosso caminhar, ele é profético. Então, nós sabemos a direção que nós estamos indo. Nós temos uma direção, nós temos um caminhar. E quando o Senhor vem para nós a profecia, nós já temos a segurança daquilo pela experiência que nós temos. Então, quantas profecias nós já vimos cumprindo? Um monte. Então, quando vier a próxima profecia, nós também somos consolados, porque sabemos que como as demais se cumpriram, essa aqui também vai se cumprir. Mesmo que nós não venhamos, não venhamos a presenciar essa profecia. Que é a maior de todas. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, fala sobre o arrebatamento da igreja, o último versículo ele fala, consolai-vos uns aos outros com essa palavra, ou seja, com essa profecia. Quando nós falamos aqui, a igreja vai ser arrebatada, cantamos o hino da igreja ser arrebatada, nós entregamos uma mensagem, a igreja sendo arrebatada. Isso nos traz uma alegria extraordinária, nós somos consolados por causa de uma profecia que não se cumpriu, não aconteceu ainda, mas é toda a nossa alegria, todo o nosso consolo. A igreja vai ser arrebatada. Alexandre, no início, a profecia que consola, eu gostei muito dessa colocação que você fez, consola e edifica, né? Eu me lembro, era o início da igreja, eu era novo na igreja, acho que começando, e tinha um pastor que morava ali perto da casa do seu Abílio. Ele era um pastor, servo de Deus,
a esposa uma mulher santa. Tinha uma filha crente e tinha um filho esquizofrênico. Eu, naquela época, eu era, acho que estudante de medicina, eu tinha feito já psiquiatria, e o tipo de esquizofrenia que esse rapaz tinha era aquela esquizofrenia mais terrível, catatônica. Esse rapaz, ele ficava dias acordado, não tomava banho, ele ficava às vezes parado num determinado lugar, de frente à parede, não saía dali, ficava o dia todo. É um quadro assim, terrível, terrível, de tristeza. E um dia, numa oração na casa, aquela luta toda da família e tal, uma oração nessa casa, uma visita, alguma coisa, eu não sei quem, sei se foi Jonas, foi alguém entregou uma profecia de vou operar uma libertação desse jovem. Rapaz, os anos todos, Alexandre, que se seguiam naquele sofrimento todo, havia sempre um sorriso no pai e na mãe, dizendo: está no tempo do Senhor e a promessa do Senhor nos consola. Coisa, né? Rapaz, eu achava aquilo, na minha incredulidade, eu digo assim: rapaz, não tem cura, pô. Não tem cura nenhuma, essa doença não tem cura. Passaram-se os anos, ele saiu daqui, foi transferido para o Rio. Ficaram-se uns anos sem vê-lo, acho que uns 10 anos sem ver e tal. Um determinado dia, eu fui num aniversário de igreja no Rio de Janeiro, alguma coisa desse tipo, no estado do Rio, e encontrei aquele irmão. Ele era até pastor, tal, a esposa. Depois de muitos anos, encontrei, conversei e tal, a menina, a filha, moça e tal, e perguntei pelo rapaz. Alexandre, ele deu um sorriso e me disse: você está perguntando sobre fulano de tal? Fulano de tal já casou, ele é professor da universidade, ele fez um curso tal, hoje fez um doutorado, hoje é professor da universidade e tal. Eu fiquei parado olhando para ele. Que coisa. Eu falei: rapaz, não é possível, não é possível. Quer dizer, eu fui edificado, porque eu sabia da profecia. Ele foi consolado, mas eu fui edificado. Eu digo: mas que coisa impressionante é isso. Então a profecia, Alexandre, no Velho Testamento que você fala isso, quando você vê isso, né? A própria experiência de Neemias, né? Ali no consolo daquilo que o Senhor estava fazendo, naquele momento difícil, e o resultado, a edificação, quando eles viram, né, a cidade construída, o templo reconstruído também, é uma coisa impressionante isso na profecia no Velho Testamento. Inclusive, quando Israel estava no cativeiro, já que se falou com Neemias da edificação, o Senhor disse na profecia que eles ficariam 70 anos, e depois de 70 anos, eles voltariam para a terra. Quer dizer, foi uma profecia. Quem é que creu nela? Muitos não creram nem no juízo. Quando veio a profecia para exortar, eles não creram e foram levados cativo. Mas viu uma profecia que depois de 70 anos eles voltariam. Quer dizer, um que destaca bem foi Daniel. Daniel estava consolado com essa profecia. Tanto é que quando Daniel conferiu o tempo, opa, já deu tempo. E foi aos pés do Senhor. Senhor, e a promessa sua? O Senhor falou que depois disso, o Senhor o povo voltou para Jerusalém de novo. Ou seja, aquele que Daniel, ele foi consolado porque ele creu e orou ao Senhor. E depois Neemias, Esdras viram a profecia, o povo voltando. O grande ensino para isso, para a igreja, é que alguns crentes, né, dentro da igreja, estão ainda debaixo de uma profecia. Você colocou muito bem. Quando você crê, né,
E a palavra diz assim, quem recebe o profeta na condição de profeta, né, tem o mesmo galardão do profeta. Então, o profeta foi usado, né? Ele é o servo que está sendo usado. Mas se você recebeu aquilo, né, e guardou aquilo como a profecia, a bênção que ele recebeu de ser usado e você de ser beneficiado por aquilo que ele entregou. Então, isso a igreja que assiste tem que estar muito impactada nisso, porque alguns irmãos estão debaixo de promessas. Isso é uma benção. Lembrou muito bem. Tem muitos irmãos que o senhor já falou. Estão debaixo de promessas. Creio para serem consolados. Creem e às vezes o tempo, porque o tempo, o Alexandre, às vezes é o tempo do nosso preparo para aquilo que o senhor quer. Porque nessa nossa prova, às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e o senhor tem o tempo determinado. Isso é muito importante na vida da igreja. Famílias, filhos, trabalho, vida profissional, casamento, tudo isso, lares incompletos, às vezes estão debaixo de uma promessa, entendeu? Você está consolado pela promessa, mas no tempo certo. Eu vou contar uma experiência. Quando eu me converti, meu pai, logo que eu me converti, meu pai era muito bravo. Falou para mim o seguinte: se aparecer um pastor aqui na porta, eu vou dar uma surra nele. Meu pai era bravo, tal. E eu sempre dizia na igreja, eu era jovem, começando, eu sempre dizia, olha, não visitam lá em casa não e tal, meu pai é oprimido, aquela coisa toda. E o senhor fez uma promessa de salvar o meu pai, eu achava muito difícil, entendeu? E a coisa continuou. Alexandre, um dia, naquela fase difícil, um dia meu pai já estava de idade avançada. Um dia eu cheguei em casa e ele estava sentado na poltrona, cabeça baixa. E ele tinha tido uma experiência com o Senhor. E o Senhor mostrou a ele o que era perdição e que ele estava perdido. Ele olhou para mim e disse assim: mas eu não vou me perder. Eu disse: então eu vou te levar para a igreja. Então veja, nós estamos falando de profecia, que é uma coisa maravilhosa no Velho Testamento, mas nós queremos aplicar isso na vida da igreja. Os servos hoje, há muitos que param às vezes na caminhada porque não viram o resultado da profecia se cumprindo nas suas vidas. E a pessoa pensa o seguinte, mas o senhor já prometeu, já desanimei já, não cumpriu até hoje, como se o tempo... Nós vamos ver dois exemplos aí, rapidamente, antes de encerrar aqui. Quando Eliseu, quando a Samaria estava cercada, ele fez uma promessa de abundância, no dia seguinte, amanhã vai haver abundância. O capitão do rei falou assim, mesmo se Deus abrisse a janela do céu, isso não ia cumprir, ou seja, ele não creu na profecia. Aí Eliseu falou assim, você vai ver, mas não vai provar. Ou seja, no dia seguinte houve abundância e o povo atropelou, ele morreu, ou seja, não aproveitou daquilo, ele não creu na profecia. Juízo. Veio o juízo, quer dizer, não creu. E abundou, o povo desfrutou, ele não, ele podia ter desfrutado também, mas o povo desfrutou. Quer dizer, é aquilo que a pessoa vê e aproveita. Então, às vezes a pessoa pensa, mas não se cumpriu isso na minha vida não. O Senhor tem um tempo determinado necessário. Quando o próprio Eliseu também, quando falou que a mulher que ele hospedou na casa dela, que ela teria um filho, que é, pastor, no tempo determinado ela teve um filho. O que é o tempo determinado? Tem a gestação. Você não vai querer que ela tenha um filho na semana seguinte. Como é que vai? Ela não pode ter filho. Aí se o Senhor vai te dar um filho, pelo menos 9 meses tem que passar. Quer dizer, certas coisas têm o tempo de Deus. Então nós temos que ter essa paciência de esperar o tempo de Deus, o tempo necessário para que aquela profecia se cumpra, seja uma porta de emprego, salvação de um filho, alguma coisa nesse sentido assim. E às vezes você fala, o senhor tem uma promessa de salvar meu filho, ele é todo, ele não tem nenhuma aparência que vai converter, mas pode ter certeza que Deus vai salvar. Exato. Deus falou, ele vai salvar, não tem jeito.
A profecia é uma coisa notável no Velho Testamento, na vida da igreja. Agora, nós temos, né, na vida da igreja, né, Alexandre, a profecia hoje presente em todos os setores da nossa igreja. Não só aquilo que se projeta, né, aquilo que se projeta para frente, porque a grande profecia da igreja nessa hora ainda não se cumpriu, mas nos consola. Jesus vai voltar, né? É lá. Agora, o juízo vai ficar. O juízo será para quem não crê nela. Para quem não crê nessa profecia. Exatamente. Mas a profecia está de pé, né? Ela está. A profecia que está aí, né? A igreja vai ser arrebatada. Está nos consolando até. A profecia de João, né? Quando viu a igreja na eternidade, eles venceram pelo sangue, pela palavra. Enfim, a profecia é muito importante na vida da igreja. Só para concluir, Alexandre, quando nós falamos hoje, né, sobre a palavra além da letra, os apóstolos, especialmente Paulo, vamos pegar Paulo, ele pega o Velho Testamento, a letra do Velho Testamento, e puxa para o Novo Testamento além da letra. Com vida, né? E traz. Então, por exemplo, a carta aos Coríntios, a experiência dos dons espirituais que tinham sido profetizados lá no Velho Testamento por Joel, né? Joel profetiza. Ele não vê, ele profetiza. Ele profetiza nos últimos dias e tal. Então ele profetiza. Então a profecia de Joel se cumpre no Pentecostes, né? Se cumpre no Pentecostes. E Paulo, então, quando ele se converte mais tarde, ele pega tudo aquilo do Velho Testamento e que ele vê se cumprir ali no Pentecostes, e ele entra naquilo e sai da letra e abre tudo aquilo que está no Novo Testamento. O Novo Testamento é o Velho Testamento além da letra. Além da letra, exatamente. É uma coisa muito boa. Muito bom. Nós estamos... observação é muito boa. Ele pega o Velho Testamento, que é a letra, e joga o Novo Testamento além da letra. O Velho Testamento além da letra. O Velho Testamento além da letra. Exatamente, muito boa. Porque é muito interessante essas colocações que ele fala. Ele não cria nada. Nada. Ele fala, né? Ele só descobriu, né? Aquilo que o Senhor me revelou, ele falou. Nós estamos encerrando por aqui mais esse programa, muita coisa para ser dita, né? Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Nós estamos... No nosso próximo programa, nós vamos falar sobre um assunto no Velho Testamento bastante interessante. Eu quero a participação de vocês aqui, o pastor Alexandre. Aconteceram as línguas estranhas no Velho Testamento? Nós vamos trazer isso aqui, vamos falar sobre Daniel. É o próximo programa nosso. Vamos falar a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, houve línguas estranhas, houve interpretação de línguas? Será que houve também isso no Velho Testamento? Vamos falar no nosso próximo programa. A paz do Senhor.